pessoal, tudo bom? Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin, um sistema de recebimentos e cobranças. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito importante e muito atual, que é a inteligência artificial no universo das cobranças. Bom, como todo mundo sabe, né, acho que todo mundo está ouvindo falar de inteligência artificial cada vez mais hoje em dia, né? E a grande verdade é que a inteligência artificial ela vem para potencializar as capacidades humanas, né? Ela vem para ajudar a gente a ser ainda melhor. Mas ela vai mudar drasticamente a maneira como as coisas são feitas. E o que a gente acredita muito aqui na Neofin é que quem não se atualizar para isso, para esse novo universo que utiliza a inteligência artificial a nosso favor, nas mais diversas atividades que a gente faz hoje no dia a dia, vai ficar para trás. Então hoje eu vim aqui falar sobre esse tema, especificamente para o mundo de cobranças, como que funciona toda essa parte de inteligência artificial e contar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito na Neofin também. Mas começando aqui do começo, né, do princípio, que é o nosso contexto geral. Qual que é o problema de cobrança hoje? Né? E ele começa por um diagnóstico da inadimplência que a gente tem no Brasil. Então hoje, se a gente olha para os dados de mercado, a gente tem mais de 30% das empresas que estão negativadas e 43% das pessoas físicas. Né? Se a gente soma essas estatísticas, pessoas que atrasam a conta, que estão protestadas, né? E esse valor vai para quase 50%, 60%. Ou seja, é um problema muito grave. Né? A gente tem uma inadimplência estrutural no Brasil. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa inadimplência, que a gente tem dívidas e devedores, a gente tem também um mantra aqui que a gente fala sempre, que é quem não cobra não recebe. Né? Então, a gente tem um problema seríssimo de um lado, do outro lado, a gente precisa garantir que a cobrança ela é eficiente, ela é efetiva, né? E que ela consegue também se adequar aos diversos cenários que existem, né? Porque a gente vai ter empresas e consumidores que não pagam por necessidade, né? Porque estão com problema de fluxo de caixa, porque são desorganizados, porque não querem pagamento. Então tem aí muitas possibilidades e muitos perfis diferentes de pessoas e empresas, né? Então aí, já migrando um pouquinho aqui para o nosso tema, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer um mecanismo, né, de maneira geral, que ele consegue aprender com base em resultados passados, né, com base numa base de conhecimento mais ampla que possa existir sobre um certo assunto, e com base nisso ele imita um comportamento humano. Né? Isso pode se aplicar para várias situações. A gente vê aí que todo mundo hoje no dia a dia está utilizando bastante inteligência artificial. Tem vários exemplos aí que a gente usa no nosso dia a dia. Eu particularmente uso muito o Gemini da Google ali para perguntar coisas básicas mesmo. Às vezes a sugestão de restaurante, de museu, de qualquer tipo de atividade, ele já te traz ali a resposta. Tá? Mas como é que a gente traz isso para o universo de cobranças? Aí tem uma infinidade de aplicações e vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente tem feito hoje. Tá? O primeiro exemplo é muito interessante porque é justamente conseguir fazer essa segmentação de cliente. Então, com base em algumas regras que a gente vai dizer ali para o nosso algoritmo, a gente vai conseguir já classificar os clientes por perfil. Então, vamos supor, putz, o cliente que nunca atrasou um dia, né? Qual perfil que ele é? Provavelmente é um cliente fiel ali, um bom pagador. Mas e o cliente que sempre atrasa todos os meses, né? Recorrentemente, que você precisa cobrar, ligar, putz, esse talvez seja um desorganizado. Né? Então, a gente consegue cada vez mais ir personalizando. Hoje, aqui na Neofin, essa personalização, né, e clusterização, ela é feita pelo nosso cliente, né, que traz os insights e a gente consegue aplicar isso no nosso modelo. Mas a ideia é que a gente também consiga, né, cada vez mais recomendar, fazer sugestões ali de scores com base no nosso algoritmo de qual deveria ser o tratamento para cada perfil de cliente. Mas aí, essa é uma das primeiras aplicações, então eu consegui fazer essa segmentação. Depois, a gente tem uma ferramenta muito poderosa aqui, que é a nossa inteligência artificial pelo WhatsApp. Então, como é que funciona? Né? Aqui a gente tem, então, a gente consegue fazer toda essa cadência, né, e toda essa segmentação por perfil de cliente, e além disso, a gente vai ter ali comunicações com esses clientes, né? Então, de acordo com o perfil de cada um, a gente vai ter um tipo de comunicação, com um tom de voz diferente, com uma maneira de se comunicar diferente. Mas o fato é que eles vão estar recebendo ali comunicações, né? Avisando, lembrando que eles têm ali uma fatura que vai vencer e tudo mais. E isso pode acontecer, né? Tanto por e-mail, quanto por WhatsApp e SMS. E o que a gente tem hoje já desenvolvido de inteligência artificial? Uma inteligência artificial para WhatsApp. Então, como é que ela funciona? Você enviou aí uma mensagem de comunicação, lembrando aquele cliente de que ele tem uma conta que vai vencer. E o cliente não se lembra dessa conta, não sabe o que é essa conta. Ele vai responder no WhatsApp. O que é essa conta? A nossa inteligência artificial já vai entender essa pergunta dele e já vai responder. Vai explicar que é uma fatura do serviço X, vai enviar o link da fatura para o cliente conseguir checar, verificar se é isso mesmo e tudo mais. Ou um outro exemplo que acontece bastante. Preciso da segunda via do boleto, não sei como pagar. Nossa IA também vai enviar um link com a segunda via do boleto para que o cliente possa fazer o pagamento.
E aí, o que acontece? Se ele pergunta dúvidas um pouco mais complexas, né, que a IA sozinha ela não consegue responder, daí ela vai conseguir redirecionar toda essa conversa para um atendente. E o mais interessante disso tudo é que hoje a gente tem na Nelfin uma interface de WhatsApp. Então você consegue acompanhar todas essas interações que a IA vai ter com o devedor, né, com o cliente, você vai conseguir ver e monitorar, entender, putz, ela está respondendo certo ou não, o que precisa melhorar, e a gente vai treinando o modelo da IA cada vez mais, né, para que ele fique ainda melhor. Então, acho que esse é o grande tema, né? A gente tem aqui aplicações de IA para dúvidas básicas dos clientes, né? Para dúvidas que a gente consegue responder normalmente de maneira simples, simplificada, mas ao mesmo tempo a gente vai treinando o nosso modelo de inteligência artificial para que ele consiga cada vez mais responder dúvidas mais complexas, né? Que isso vai evoluindo sempre, constantemente. Então, isso é o que a gente já tem hoje, que é o nosso agente de inteligência de WhatsApp, que ajuda muito ali no dia a dia para que o time, né, financeiro, de cobrança, possa focar realmente nas renegociações, em casos mais críticos que vão ter que ligar para o cliente, que precisa ter um relacionamento mais próximo, em analisar resultados, analisar números e indicadores, e não em fazer essas tarefas super operacionais, né? Então a IA, ela vem com esse objetivo, com o objetivo de potencializar as habilidades humanas para que as pessoas que estavam fazendo tarefas extremamente operacionais consigam fazer tarefas cada vez mais estratégicas e que agreguem mais valor para a companhia. E eu vou ainda mais além, né? A gente está desenvolvendo agora uma IA muito interessante que é focada em renegociações. Então essa IA, ela vai não apenas propor uma renegociação para o cliente com base em algumas regras, né, que o nosso cliente pode estipular, ela vai propor uma renegociação para o devedor, ali também por todos esses canais, e ela vai já conseguir fechar essa renegociação. Então ela basicamente conversa com o cliente ali por WhatsApp, sabe o que né, a empresa aceita como forma de pagamento, e ela vai tentar fechar essa renegociação. Então ela vai conversar, vai trazer as opções, vai falar de multa e juros, vai falar de primeiro vencimento, de parcelamento, vai trazer todas essas informações, e aí de acordo com o que o cliente vai respondendo, ela vai conseguir fechar ali o acordo na hora por WhatsApp. Então essa IA é super interessante, né? Porque ela já garante ali que os clientes que querem pagar, mas que estão com problema de fluxo de caixa, né? E aí tudo isso de acordo com as regras que são estipuladas pela companhia. Muito importante que essas regras estejam muito claras e transparentes, né? Para que a IA não consiga fazer uma besteira, né? Não alucine, não crie um loop ali infinito dentro do WhatsApp. Então, tudo isso é feito pela nossa inteligência artificial. E aí ela vai conseguir fechar, e além disso, o que ela vai conseguir fazer também? Ela vai conseguir criar uma tarefa dentro do CRM de cobrança da Nelfin, alertando o atendente, né, que é responsável por aquela cobrança, que ele precisa fazer alguma ação, que ele precisa ligar para aquele cliente, que ele precisa tentar outra maneira de renegociar, ou que o cliente está responsivo, mas não conseguiu fechar o acordo, que aí ela também faz isso, né? Então ela tenta ali o máximo possível fechar o acordo, garantir que né, tudo está sendo resolvido via IA mesmo, mas se precisar, ela pode levar para outro nível, né? Pode levar ali para o ser humano conseguir finalizar. Então, pessoal, queria trazer aqui alguns exemplos, né, do que a gente tem de inteligência artificial hoje para cobrança, mas queria aqui deixar aqui a nossa certeza de que a inteligência artificial vai mudar muito a maneira como as coisas são feitas. Assim, então a gente incentiva muito, assim, que vocês venham, conheçam mais sobre a Nelfin, sobre o que a gente já tem de IA, que essa IA um pouco mais básica, mas que perguntem também sobre o nosso roadmap futuro, né, porque a regra de cobrança aliada com uma IA ali de WhatsApp é muito poderoso. Assim, você consegue, de verdade, reduzir o número de horas que seu time gasta com tarefas operacionais drasticamente, além de conseguir receber mais, né? Receber mais para a empresa, a gente tem mais caixa entrando mais rápido, de maneira super eficiente. Então, por hoje é isso. Eu queria deixar aqui um convite para vocês conhecerem mais sobre a Nelfin. Deixa aqui um like aqui nesse vídeo, né? Compartilha com quem você quiser e acessa nosso site, vem conhecer mais sobre a gente tem ali uma primeira demonstração, que é um diagnóstico gratuito que a gente faz da sua operação como um todo, então a gente vai entender, né, tintim por tintim, tudo que você faz, de onde que a gente consegue ajudar, como que a gente consegue ajudar, porque além da regra de cobrança, a gente tem várias outras funcionalidades, como o portal de renegociação e o próprio CRM de cobrança. Deixa esse convite e até a próxima!